Venceslau. Vamos até a Juba Mais Calçados aqui de Venceslau. A Juba Mais fica na Princesa Isabel. A Sônia tem uma dica pra gente, né, Sônia? Bom dia pra você. Tá aqui pra vocês. Estou aqui no estúdio da Rádio Venceslau AM e estarão hoje, já estão em presente Venceslau, estarão hoje trazendo uma palestra sobre a inteligência emocional aqui em Venceslau. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está realizando este trabalho. O palestrante é o Paulo, né? E sua esposa, a Sueli, que estarão aqui em Venceslau. São de São Paulo, capital, e vem falar sobre a inteligência emocional. O que seria isso, né? Quais são os métodos necessários para ter um bom relacionamento interpessoal, familiar e até mesmo profissional? Quer dizer, a primeira coisa para você se sentir bem, você tem que estar bem com você mesmo, creio eu. Mas eu vou conversar com o Paulo e com a Sueli para eles me esclarecerem melhor. Bom dia, obrigado pela presença de vocês. Bom dia, Edmilson. Bom dia, Edmilson. Bom, é mais ou menos isso. A gente tem que estar de bem com a gente. Exatamente. É isso, estar bem com você mesmo. Quando você consegue estar bem com você, você vai bem no trabalho, na família, na sua comunidade religiosa. Você chega um pouquinho mais perto do microfone, o pessoal em casa não vai te ouvir. Tá ok. Na sua comunidade religiosa, onde você estiver. O princípio é esse, estar bem com você. E para isso é importante que você tenha inteligência emocional. Ok. Aí tudo bem. Quando nós chegamos neste aspecto, eu tenho que estar bem comigo para que eu possa estar bem com as outras pessoas, o meu círculo, né? Sim. Onde eu vivo, onde eu moro, com quem eu convivo e tal. Agora, como estar bem comigo quando este mesmo mundo que está ao redor me traz tantas coisas como brigas, desentendimentos, mau humor, traumas, competição ambiente competitivo. Meio competitivo. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou estar bem comigo mesmo quando as pessoas com quem eu tenho que conviver, eu tenho que dar o meu melhor, também trazem isso para mim, seja em casa ou fora? É muito comum a gente pensar o seguinte, que para que eu esteja bem, o outro precisa mudar. Essa é a primeira característica que acontece com o ser humano. Então, você tem um problema, por exemplo, no trabalho. Você pensa o seguinte, se o meu chefe mudasse, tudo daria certo. Em casa, se a minha esposa, os meus filhos mudarem o comportamento e o jeito deles serem, então eu vou mudar e tudo vai ficar bem. O princípio é quando eu mudo. As coisas mudam ao seu redor quando você muda. Sim. Você é a peça que muda. Agora você citou aí traumas, dores e todas essas coisas que acontecem, o ambiente competitivo, tudo isso é verdade, mas tudo isso pode ser tratado. É justamente aí que entra a inteligência emocional. Aí você pode perguntar, mas como que eu consigo ter inteligência emocional? Eu não nasci com. Mas a inteligência emocional, ela desenvolve, você pode desenvolver isso. E quando você desenvolve essa capacidade, aí você consegue sim se dar bem com todas as outras pessoas, independente de como elas sejam. E tem mais uma coisa, Edmilson, são as ferramentas que nós utilizamos para que a pessoa chegue nesse ponto, né? Porque muitas pessoas dizem, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Eu sofro um trauma lá do passado e eu tenho problemas, eu tenho dificuldades. Então é aí onde entra justamente o profissional que juntamente com você vai trabalhar essa emoção para que você chegue no objetivo que você deseja. Porque muitas vezes, e as pessoas vão identificar com uma certa até facilidade vendo a palestra de vocês, muitas vezes a pessoa tem um problema, ela não consegue esse desenvolvimento emocional que é necessário, e tem alguma coisa que a impede. Eu não estou nem colocando uma questão religiosa, mas também existe, mas isso é para uma, com essa sequela. Eu estou carregando essa desinteligência emocional, né, devido a este fato, mas ele não é perceptível. Sim. E Isso aí, acontece. como é que a gente faz para
ter esse estalo. Para essa ficha cair, né? Uhum. Então, é justamente aí que entra o profissional com as ferramentas. O processo de coaching, você não adquire essa inteligência de um dia para o outro, mas é muito rápido, porque dentro de um processo de coaching, com as ferramentas, conforme o Paulo falou, sendo aplicadas, você vai, então, começar a descobrir onde foi que você, que o problema se iniciou na sua vida. Se foi por um trauma, se foi pela repetição de pensamentos, que muitas vezes acontece. Você, desde a infância, você vem ouvindo as mesmas frases negativas, destrutivas. Então, quando você já está adulto, você nem lembra mais o porquê você adquiriu aquele comportamento. De repente, uma baixa autoestima ou uma falta de motivação para avançar, para vencer, para lutar por você mesmo. O ideal, e é um dos pontos da inteligência emocional, é que você seja automotivado. Mas muitas pessoas não conseguem se automotivar. Exato. Porque tem aquele problema que ficou lá atrás, como você falou. E deixa eu ir mais além. Talvez o seu problema seja desde o ventre. Quando você foi gerado, dependendo do ambiente da sua mãe e o ambiente que você vivia, as coisas as condições, que ela ouvia, as coisas que ela sentia, isso, mais ou menos isso? O que ela ouvia, o que ela sentia, como ela era agredida, não estou dizendo fisicamente, talvez até sim, mas de alguma maneira isso contribuiu para que hoje o adulto se tornasse a pessoa que é. Então, quando ela entra no processo, e o processo de coaching é muito diferenciado de outros programas, porque ele vem justamente com uma colocação de perguntas, uma metodologia de perguntas e respostas. Quando você passa por esse processo, em que você vai adquirindo, lógico, confiança com o profissional e vai sendo apresentado a você, aplicado em você as ferramentas, isso vem vindo à tona, vem vindo. Porque você toma um ponto muito importante. Eu não sei por que eu estou assim. Exatamente. E aí no processo você vai, então, essas respostas vêm vindo. Entendeu? Durante o processo que dura 12 semanas. E aí nesse processo, nesse período, você consegue entender o porquê. Porque sim, não dá para resolver o problema se não entender a causa. A causa, E quando você entende a causa que está obscura para você, que não se expõe, e talvez você mesmo seja a pessoa que se intimida de descobrir. Porque dói, porque machuca, entendeu? É o meu limite. Você chegou ali. Para colocar para as pessoas, pelo que eu entendi que você falou, aqui tem uma barreira. Não ultrapasse essa linha, mais ou menos isso. O seu cérebro já está programado para não ultrapassar. Ele não quer que ultrapasse, para não te machucar. Como se fosse o círculo que faz da galinha se escalar e ela não pode... Ele foi formatado daquele jeito. E o que acontece? Ele é uma espiral que vai para baixo. Sim. Cada vez mais para baixo. Exatamente. E ele começa a dar sinais. E o primeiro sinal é a ansiedade. O segundo sinal já vem o estresse e o terceiro sinal é a depressão. Isso quando já não causa a doença mental em si mesmo. A pessoa perdeu o controle, distúrbio psicológico, chega a esse ponto. ser internado em manicômio. Tem muita gente que não tem, chegou a esse ponto porque não foi detectado. Exatamente. Aí ele vem então receber um diagnóstico de uma patologia mental isquêmica, né, que a pessoa precisa realmente ser tratado com remédio e tudo mais, sendo que na verdade não era o caso. Exatamente. E se ele tivesse entendido antes qual era o seu real problema, ele não teria chegado a se internar e a estar tomando medicações tão fortes como a maioria das pessoas hoje tomam, de maneira indiscriminada. É verdade. Nós atendemos clientes que estão tomando medicamentos hoje. Né? Nós não orientamos essas pessoas a abandonarem os seus medicamentos, de maneira alguma. Agora, o que quando a pessoa começa o processo, porque esse processo ele tem um começo, ele tem um meio e tem um fim. Ele não é aquele tratamento que você vai ficar o resto da sua vida fazendo esse tratamento sem saber quando ele vai chegar ao fim. Não, ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. E quando ele está a maioria dos nossos clientes, quando eles estão já no meio do processo, eles já automaticamente, por si próprio, abandonaram esses medicamentos. Estou conversando hoje aqui com o Paulo e com a Sueli Custódio. Eles são coaching, consultores de família e diretores do projeto Viver e Vencer. Vocês vão estar hoje na igreja Adventista. Que horas hoje? Às 20 horas, o endereço... Prudente de Moraes 335. Prudente de Moraes 335, a partir das 20 horas. E hoje mesmo vamos estar já ensinando uma ferramenta que você vai utilizar
e que já vai começar a te trazer benefícios positivos. Vocês estarão aqui em Vesedal para fazer essas 12 etapas? Ou como é que é? Vai ser só hoje e amanhã? Não, Como é que é? não, as 12 etapas é de maneira individual. Ah, sim. A pessoa é somente o coach e o coaching. E existe a possibilidade, nós fazemos também, aplicamos em grupo, mas aí o que acontece? A gente tem que agrupar essas pessoas de modo que a gente detecte ali o que aquele grupo específico precisa. Então a gente une pessoas, por exemplo, para autoestima, depressão, casais, mulheres que querem falar do seu universo feminino. Então cada grupo específico a gente aborda aquele tema, para ficar mais fácil quando é em grupo. Quando é individual é feito toda uma análise, no grupo também é feita análise, mas é em grupo, com cada pessoa, com a sua ferramenta. Agora no individual é feita uma análise completa primeiro, a pessoa vai entender qual é o seu estado atual e onde ela quer chegar. Isso é definido já na primeira ferramenta. Então nessa roda que chamamos de roda da vida, ela então é feita toda uma pergunta que vai viajar toda a vida da pessoa, cada área especificamente. E a pessoa mesmo vai conseguindo detectar aonde ela se sente defasada, ou aonde ela visivelmente está defasada. E aí, feita essa análise, aí então sim tem condições de se iniciar um processo. Exato. Vocês são adventistas. Somos adventistas. Eu vou fazer uma pergunta então. Eu preciso perguntar, porque as pessoas, se eu estivesse ouvindo essa entrevista, eu estaria me perguntando. Sim, e se o problema é espiritual? Existem situações em que o problema é espiritual. Mas, de qualquer maneira, sendo espiritual, a pessoa, de alguma forma, em algum momento, ela permitiu que a mente dela fosse exposta àquilo e ela viveu aquela situação. Ela passou por aquilo. E aí o que acontece? Isso se tornou um problema na vida dela, que ela já está pensando que é patológico, que é um problema mental, que é um problema... mas não é espiritual. Exato. Mas a gente consegue detectar. É muito fácil entender se o problema é espiritual, se o problema é um trauma, se o problema é uma fraqueza emocional, se o problema é uma dependência de uma outra situação. Só por ela ser dependente daquilo, ela já se tornou deficiente daquela parte. É impressionante como Quando você vê a pessoa, ela é uma pessoa, para que as pessoas tenham uma ideia em casa que estão nos ouvindo. Sim. Quando a pessoa é dependente químico, de bebida, cigarro, maconha, crack, heroína, o que for, né? A primeira coisa que nós fazemos é darmos uma porretada nela. Ela é sem vergonha. Isso, né? E nem sempre é isso. Não é. Não, porque a pessoa não chegou nesse ponto. É lógico que existem casos e casos. Mas A tem maioria vários fatores. Muitas pessoas elas entram nessa situação justamente porque as emoções dela gritou há muito tempo. Exatamente. Mas como ela não conseguiu ajuda, não conseguiu quem ouvisse, não conseguiu encontrar um profissional, não conseguiu um meio, então ela fez o quê? Qual é a fuga melhor? A droga, o vício, porque isso vai fazer o quê? Acalmar de alguma maneira a válvula de escape. Aí ela busca isso como um subterfúgio para ela poder sobreviver, porque uma o seu muleta, corpo, uma âncora, entende? E isso aí agrava também da seguinte maneira: ela busca por esse motivo, às vezes por pura diversão e às vezes por essas situações que a Sueli disse. Porém, o nosso cérebro, ele funciona da seguinte maneira: ou você comanda ele, ou ele vai te comandar. E quando a pessoa entra no mundo das drogas, dos vícios, ela entrou porque ela permitiu. Estava no comando. Ela estava no comando. No início. E ela permitiu. A partir do momento em que o vício se estabelece ali, inverte. Então aí o cérebro dá aquele e diz assim: agora é hora de você usar a droga. E aí o que ele vai fazer? Ele vai roubar, ele vai fazer o que for para ele cumprir aquela ordem que foi dada a ele. Entendeu? Pelo cérebro. A gente está tocando nesse assunto assim, rapidamente dando pinceladas em todos os lugares para as pessoas terem ideia mais ou menos do que vocês podem oferecer e quais tipos de pessoas que podem estar lá. Eu acho que todas as pessoas devem ir. Exatamente. Uma outra coisa, Edmilson, que você falou na questão espiritual, sim. Voltando um pouquinho, na questão espiritual funciona da mesma maneira. Você comanda o seu cérebro. Nós somos cristãos, somos pessoas que acreditamos em Deus, né? E somos pessoas que acreditamos que Deus nos deu esse cérebro para que nós comandássemos, dirigíssemos, né? Ele não vem pronto, é você quem tem que
né? Criar É um diamante. Exatamente. Ele vem em forma de carvãozinho e você vai Isso, lapidar. você que vai lapidar, você que vai deixar ele de acordo com aquilo, né, pelo qual Deus preparou você e o propósito que Deus tem para você. Falando agora de questão espiritual. Agora, quando acontece esse problema espiritual, ele tem o mesmo princípio do vício das drogas. Eu permiti que alguma coisa dominasse, ou alguém dominasse a minha mente, né? E aí esse domínio ele passa a ser constante, a pessoa vai perdendo então o controle sobre si próprio, né? E espiritualmente ela vai manifestando situações que na realidade ela nem queria fazer aquilo e mesmo que ela ainda não esteja emocionalmente ou como posso usar ser capaz disso. Por exemplo, uma criança, a criança, isso vai refletir lá na adolescência, na juventude. Sim. Exatamente. Sim. Ou depois, tem pessoas que têm uma juventude perfeita, assim, como se nada tivesse acontecido, aquilo fica meio que incubado lá, e quando tem uma experiência familiar de formar uma família, é que isso vem à tona. Exatamente. Por isso que os casamentos estão acabando tão cedo, as pessoas não têm muita noção sobre isso. Exatamente. Uma das causas é essa, né? Uma das ferramentas que a gente vai aplicar amanhã pela manhã, é justamente essa questão família. Porque as pessoas estão abrindo mão, está perdendo o valor, o compromisso, a importância do compromisso. E muitas vezes isso que você citou, esse trauma, essa dor, essa situação que está ali encoberta, e que muitas vezes se revela na hora da obrigação, na hora do compromisso de manter esse casamento, é onde isso começa a florar. E a pessoa não se percebe, ela diz, nossa, mas eu não era assim. Acontece às vezes de casar, né? Nossa, mas quando eu casei, antes você não era assim, porque agora você está. A pessoa que me apaixonei não era essa. Isso, não era essa. Agora eu estou decepcionada, estou conhecendo uma outra pessoa. Porque existem os picos, nosso cérebro é como se fosse, vamos colocar ali um arquivo, né? E ele tem tudo gravado, ele não esquece nada, nenhuma imagem se apaga do cérebro. Exatamente. Então, a partir do momento que você viveu aquela situação, ele sempre, de alguma maneira, vai trazer de volta novamente, por um cheiro, por uma cor, por uma música, por um som, por um ambiente que se tornou parecido com aquele que você viveu lá atrás e que te traumatizou. Então é como se aquela ficha fosse levantada do arquivo. Pô, agora é essa aqui. E ele te estampa novamente aquilo. E quando ele te estampa, você vive toda aquela emoção de novo. De novo, seja ela boa ou ruim. Assim também, eu ia falar, assim com aquela sensação boa, você sente aquele cheirinho de pão caseiro, lembrei da casa da minha avó, quando eu ia fazer uma visita no sítio, e ela fazia o pão, o cheiro era esse. Exatamente. Se você se transporta lá para aquele lugar, para aquele... Você sente o cheiro do lugar, né? Parece que você ouve a voz da pessoa. Exatamente, o seu cérebro levantou aquele arquivo que está lá no inconsciente, porque nós temos o nosso consciente, o subconsciente e o inconsciente. Certo. E é lá do inconsciente que vem essas fichas, essas memórias que vão trazer pensamentos positivos ou negativos. Qual é o nosso trabalho como coach? É justamente descobrir a razão, juntamente, é lógico, com o coach, que é o paciente, descobrir qual é a razão, onde está o problema. Se ele é negativo, onde surgiu, o que aconteceu, né? Nós tínhamos uma cliente que é depressiva, totalmente depressiva, e o médico disse para ela, olha, não tenho mais medicamento, dosagem para você. As dores, se nós aplicarmos uma dosagem mais forte, vai matar. Você vai ter reações muito, muito fortes. E se você receber uma dosagem um pouco menor do que a que eu estou prescrevendo, não vai funcionar. Então eu não sei mais. E nós fomos conversar com ela fez, passou pelo processo para descobrir de onde vinha o problema. Na terceira sessão em que ela estava, ela descobriu de onde vinha o problema. Vinha lá da infância dela, né, de coisas que ela ouvia, né, lá da infância dela. Então, o nosso papel é esse, é fazer com que o cliente ele descubra de onde vem o trauma. O coaching, né? O coaching que é uma profissão meio que nova, né? Parece uma coisa no Brasil, no Brasil é uma novidade, né? É novo. E
Ele trabalha com hipnose também ou não? O coach trabalha com hipnose se for a opção do profissional. Por quê? Porque quando você faz o curso, quando você se prepara para se tornar um coach, você tem todas essas opções de ferramentas que você vai usar. Nós, particularmente, não utilizamos a hipnose. Por quê? Porque nós acreditamos que a sua cura precisa ser racional. Você precisa entender o porquê, para então sim você buscar a causa, buscar a solução. Houve uma causa, houve um motivo, houve uma dor, te machucou, judiou de você, te desestruturou completamente, mas existe cura. Por que nós não usamos a hipnose? Porque nós temos Cristo. Cristo não precisa, você não precisa da hipnose. Eu não estou aqui desmerecendo o profissional que usa. Aí é questão de metodologia, de crença. O profissional que acredita que funciona, eu vou deixar bem claro, a hipnose também funciona, mas na nossa visão bíblica, uma pessoa que não tem total domínio da sua mente, ela vai apenas sair de um estado para outro. Entende? Então, o que é importante? O que Deus deseja para essa pessoa? Que ela use o cérebro dela com toda a racionalidade possível para que ela seja independente. Ela não precisa estar dependendo de uma palavra ou daquele toque que aquele profissional vai dar e te libertar. Isso vai demorar? Uma pessoa que passou pela hipnose, ela se cura para sempre? Ela pode deixar de fumar para sempre, ela pode deixar de beber para sempre, mas nós entendemos que não é ela. Não foi ela que decidiu. Ela deixou a mente à disposição de um profissional que fosse lá mexeu, e tirar. E tampou e saiu. Você percebe que ele não tirou? Ele fez exatamente isso que o senhor citou. Ele tampou. Certo. Mas isso, como o cérebro se renova, ele reage de alguma maneira, isso pode trazer um malefício lá no futuro. Toda compensação traz... Pode até acontecer. O que resume-se é que toda compensação, a curto, médio ou longo prazo, vai trazer uma deformação. Certo. Entende? Então é preciso tomar cuidado com isso. Bom, gente, para saber um pouquinho mais, vocês têm que ir lá na Prudente Moraes 335, conversar com o Paulo, com a Sueli, coach, consultores familiares, diretores do projeto Viver e Vencer. Como é que é esse projeto? Só rapidamente falando. Então, nós criamos esse projeto já há 6 anos atrás, né? Nós iniciamos há 6 anos. E o nosso objetivo, o nosso maior objetivo é ajudar pessoas. Então, esse projeto ele foi criado com esse objetivo. Então, nós temos ferramentas e programas que nós trabalhamos, como a Sueli já disse. Nós temos o coaching individual, nós temos o coaching específico para mulheres, né? Onde as pessoas ficam um domingo com a gente geralmente faz o domingo, pode fazer outros dias também, mas o pessoal tem mais tempo aos domingos, então das 9 da manhã até as 18 horas nós temos um programa específico para mulheres, um programa específico para casais e também temos para homens também um programa, né, o dia inteiro em grupo ou individual, se quiserem, né, se optarem. E dentro desse projeto nós desenvolvemos um atendimento para solteiros, viúvos e divorciados. Certo. Pessoas que por algum motivo não se casaram ainda, estão à procura, né, estão viúvos, né, e precisam e querem sair dessa situação e constituir a sua família novamente. Então nós temos um encontro chamado Encontro de Solteiros do projeto Viver e Vencer, onde nós damos atendimento às pessoas durante 3 dias. Nós levamos esse grupo para um sítio, eles ficam conosco na sexta, sábado e domingo, né? Trabalhamos as ferramentas do coaching e já temos, graças a Deus, já realizamos mais de 20 casamentos através deste projeto. Maravilha. Então, esse é o projeto que nós criamos com esta finalidade, de atender e ajudar as pessoas. Hoje é das 20 horas até? Hoje vai das 20 às 21h30, mais ou menos. Amanhã, sábado? Das 9. Isso, das 9 ao meio-dia. E depois retornando das 16 às 18 horas. Agora, eu queria chamar a atenção para os ouvintes que quiserem estar conosco. Eu não posso estar de manhã. Se você puder estar de manhã, você vai ouvir algo que vai mudar a sua vida. Porém, se você não quiser ou não puder estar de manhã, venha às 16 horas. Nós estaremos aplicando um teste de autoestima, onde você, nesse teste, você vai se enxergar, você vai perceber como você se vê e como as pessoas te veem, né? Então é um teste muito importante. Aproveita que é gratuito,
Né? Então, estejam lá às 16 horas. Nós vamos aplicar esse teste às 16 horas em ponto. Por que nós somos isso? Porque às vezes chega um grupo depois, eu também quero, eu queria. Não tem como, senão você passaria as duas. Porque nós temos um programa para apresentar até às 18 horas. Sim. Então, às 16 horas nós estaremos aplicando esse teste. Então eu peço aos nossos queridos ouvintes que cheguem um pouquinho antes, né, para se preparar. Nós vamos dar as orientações e aplicaremos o teste em seguida. Ok? Muito bem. E outra coisa, nós estaremos lá, vocês poderão conversar com a gente, tirar dúvidas, né, contar um pouquinho da situação, para que a gente possa tentar ajudá-los. Inclusive, depois do teste tem que ser dado nesse horário, tudo certinho, porque a gente entra também com uma ajuda para a pessoa, uma orientação para ela começar a resolver o problema dela de autoestima. Entendeu? Não é o nosso objetivo que a pessoa apenas faça um teste, aí ela fica com o teste na mão e fala, e agora, o que eu faço com isso? Descobri como eu estou, o que eu faço? Não. Lá você também vai ter a orientação certa para poder saber como começar a reagir a essa situação. Porque é justamente, as pessoas não imaginam o estrago que a baixa autoestima faz. Então, quando a pessoa se vê assim, se comporta assim, é por isso que muitas vezes se permite ser tantas vezes aviltada com assédio moral, com abuso, pela violência, principalmente, não tem como negar, mas principalmente mulheres, idosos e crianças, pessoas que sofrem muito por justamente não entender quem elas são, qual o seu papel na vida e qual o seu valor. Temos que entender qual é o nosso valor, para então sim valorizar a vida. Até os empresários que às vezes falam assim, poxa, mas não é tão inteligente, foi a falência. Vai a falência. Que tudo está aqui, as pessoas pensam que tudo está nos braços, na mão, no poder de fazer. Não é, tudo está na mente. Você pode ter uma mente que tenha sido muito bem preparada academicamente, mas isso não tirou aquele problema que já existia ou não impediu que se adquirisse um problema que precisa ser tratado. É importante entender uma coisa, coaching tem começo, meio e fim. É muito importante lembrar isso, porque é diferente de qualquer outra metodologia de terapêutica. Então, como tem começo, meio e fim, você entra numa situação para cura, para libertação, e não apenas para você ficar remediando a situação, mas realmente para se curar, que é o que importa. E uma outra coisa importante, mudanças acontecem rápido. Exatamente. Elas não vão acontecer, agora eu vou começar um processo que daqui 6 meses eu vou começar, não. Ela começa a mudar a partir de hoje, ela quer mudar, então nós vamos estar junto com você para que você mude. E o primeiro passo já é uma mudança. E não é você quem vai dizer isso, são as pessoas que vão olhar para você e vão dizer, poxa, você mudou, o que está acontecendo com você? Temos vários clientes que estão passando por essa mesma experiência, né? E eles chegam para a gente e falam, olha, as pessoas estão vendo mudanças em mim. Né? Às vezes a própria pessoa não está se vendo ainda mudada, mas as pessoas já estão olhando para ela e estão entendendo por que estão mudando. O que você está fazendo que você está fazendo diferente? Essa é a pergunta. E a pessoa está alcançando aquilo que ela sempre quis, né? Sim. Um temperamento mais dócil, os relacionamentos melhorando, marido e mulher, vida boa, porque isso é o que todo mundo quer. E é possível. As pessoas estão sofrendo por não acreditar que seja possível. Como que eu vou ter o casamento dos meus sonhos? Como eu vou me formar e vou ser feliz? Como eu posso ser feliz como dono daquela fábrica que eu achei que seria uma bênção, que seria bom para todo mundo? E olha o que virou aquilo. E tudo pode sim. E o que nós costumamos dizer é o seguinte, pode principalmente porque Deus está no comando. Exatamente. Quando você chama Deus para trabalhar na sua mente e fazer com que você tire dela o melhor que Ele planejou para você, os planos de Deus são magníficos. O que não pode haver aí tem que ter uma congruência, né? É justamente a força, o poder de um Deus que te deu capacidade, que te fez, você não nasceu sozinho. É lógico que respeitamos também os criacionistas, né? Os evolucionistas que pensam diferente, mas quando a pessoa crê dessa forma, ela vai buscar sim uma solução dentro dessa linha. Porque na hora do apuro, o que você grita? Ai meu Deus! Então Deus está ali, exatamente. Só que você tem que fazer a sua parte. Então quando você une o poder de Deus, a sua vontade, a sua disposição, a sua garra, que você desenvolve dentro de um processo, não tem como dar errado, a sua vida se transforma completamente. Deixa eu só complementar uma coisinha. Nós estaremos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim. Quando o Sueli fala de Deus, e quando nós coaches falamos de Deus, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de espiritualidade. Exatamente. Tá? Então, para você ouvinte que está ouvindo essa conversa aqui agora,
mas eu pertenço à religião A, B ou C. Não importa qual a religião que você pertence. Será feito na igreja adventista. A igreja abriu as portas para que o público em geral, né, seja ele adventista, batista, metodista, católico, espírita, assembleia, não importa quem, não é a religião aqui, é sim a espiritualidade, é falar sobre Deus, ter Deus, porque todos nós acreditamos em Deus, né, e vir para participar. Mas eu posso levar esse programa para a minha igreja batista? Pode. Eu posso levar na minha igreja assembleia? Pode. Nós estamos dispostos a participar e estar com qualquer uma dessas religiões e apresentar o mesmo processo, o mesmo trabalho. Tá? Então, isso que fique bem claro. Porque o nosso trabalho é comum. E você que está nos ouvindo é convidado para estar na igreja adventista para ouvir, independente de religião. Porque o nosso Deus que deu um cérebro e te fez inteligente, deu só para nós? Não, para todos. Para a humanidade. E quando Cristo veio e morreu na cruz, ele morreu por toda a humanidade. E quando ele voltar, ele vai levar todos os seus para viver uma nova vida. Então é nisso que a gente tem que entender. Nós não estamos falando sobre religião, sobre as doutrinas, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre mente e como você pode crescer e desenvolver essa mente para se tornar uma pessoa muito melhor do que você é, com Deus no comando. Tá bom. Obrigado, Paulo. Tá bom? Sueli, obrigado. Eu que agradeço. Gente, eles vão estar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Prudente de Moraes 335, hoje às 8 horas da noite. Amanhã será às 9 da manhã até às 12, até o meio-dia e depois das 16 às 18. até às 18 horas. Não esqueça, amanhã sábado, se você puder fazer se não der, você arrume um horário para ir no sábado às 16 horas para você fazer o teste. Nós vamos com informação. Bolsonaro lidera a pesquisa de nível de conhecimento dos candidatos e nós voltamos já já. Participe da campanha.